Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Nesta edição você vai conferir. Diretor de fundo vai ter de pagar penalidades que somam mais de R$10 mil. Já o prefeito de Nova Bandeirantes vai ter de devolver recursos aos cofres públicos. E ainda veja como foi julgado o balanço da Câmara de Vereadores de Nova Chavantina. É o TC Notícias desta quarta-feira, dia 27 de outubro, que está no ar. Olá, tudo bem? Diretor do Fundo de Previdência de Nova Olímpia recebe penalidade de quase R$10.500, entre multas e devoluções de recursos públicos. O Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Olímpia, conhecido como Simprev, foi administrado em 2009 pelo diretor Adilson Alves Pessoa. Durante o período, o Simprev arrecadou quase R$60 mil a mais do que o previsto como receita. Outro fator favorável foi o valor destinado para despesas administrativas, cerca de R$150 mil, o correspondente a 1,71% do total da remuneração, proventos e pensões dos segurados, vinculados ao regime próprio de previdência social no exercício anterior, estando de acordo com o limite máximo de 2% estabelecido pela legislação. Fatos que contribuíram para que o relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, votasse pela regularidade das contas do fundo com recomendações e determinações, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas. Determina a atual gestão a adoção das medidas constantes na índice deste voto, cujo cumprimento será acompanhado pelo relator do exercício de 2010 com alerta que a reincidência nas impropriedades e o não cumprimento dessas determinações poderão acarretar a irregularidade das contas subsequentes. Caminho de cópia dessa decisão ao relator do exercício de 2010. Já pelo envio fora do prazo de informações e documentos obrigatórios ao tribunal, o diretor foi multado em R$ 2.310. O gestor ainda vai ter que restituir o erário municipal em pouco mais de R$8 mil por causa da constatação de despesas ilegítimas que ocasionaram prejuízos aos cofres públicos. Pelo não envio dentro do prazo da declaração de bens de início de mandato, o conselheiro Alencar Soares julgou procedente a representação interna aberta contra a Câmara de Vereadores de Acorizal. A íntegra desse processo você confere no portal do Tribunal de Contas. Já a representação interna aberta contra a Prefeitura de Nova Bandeirantes foi julgada parcialmente procedente. O gestor vai ter de pagar multa e devolver recursos aos cofres públicos. A representação de natureza interna denunciou supostas irregularidades em procedimentos licitatórios promovidos pela Prefeitura de Nova Bandeirantes para execução de obras cujas empresas vencedoras foram Engenharia e Construções Mezanino Limitada, representada por Mário Tadeu Niquio, e Poli Engenharia e Comércio Limitada, representada por Luiz Carlos Iores. Após a auditoria, ficou comprovado que o ex-prefeito de Nova Bandeirantes, Valdir Mendes Barranco, praticou 5 impropriedades na realização do contrato com as empresas citadas e, por isso, o relator conselheiro Alencar Soares votou pela procedência parcial da representação. Voto pelo conhecimento da representação e no mérito pela procedência parcial. Comigo o ex-prefeito do município de Nova Bandeirantes, senhor Valdir Mendes Barranco, a multa pecuniária de 50 UPF, a ser recolhida com recurso próprio. Determina ao gestor que restitua aos cofres públicos municipais a quantia de 11.315,07 em função do superfaturamento existente na tabela. Confira agora como foram julgadas as contas de 2009 da Câmara de Vereadores de Nova Chavantina. As contas da Câmara de Nova Chavantina, município que fica a 651 quilômetros de Cuiabá e que em 2009 teve como gestor o vereador-presidente Manuel José da Silva, foram julgadas regulares pelo TCE. Em violação aos artigos 29, parágrafo 1º e 37, parágrafo 1º da Constituição da República, ao meu ver, não justifica a opção pelo julgamento irregular. Em relação ao gasto excessivo, entendo que o percentual previsto no artigo 29, parágrafo 1º, 70% deve ser aferido
considerado a receita total da Câmara, sem descontar qualquer valor. Com o duodécimo de R$ 1.200.000, o Legislativo de Nova Chavantina gastou no período R$ 1.150.000, o que resultou numa economia de quase R$ 50.000. Além disso, a equipe técnica do TCE destacou que a Câmara terminou o exercício com disponibilidade financeira de R$ 67.900. No entanto, algumas falhas, como deficiência no controle interno e atraso no envio de informações ao TCE, foram identificadas. Erros que não chegaram a prejudicar a análise do balanço, mas geraram penalidades à gestão. O presidente em questão foi multado em R$ 1.600 e recebeu determinações para que efetive o sistema de controle interno e que não repita as falhas já identificadas no processo, já que isso pode acarretar na reprovação das contas futuras. E o TCE analisa as contas de governo de 2009 da Prefeitura de Planalto da Serra. Os detalhes você confere na reportagem da jornalista Andressa Boa Sorte. O Executivo de Planalto da Serra, cidade localizada a 254 quilômetros da capital, esteve em 2009 sob responsabilidade do prefeito Dênio Peixoto Ribeiro. O conselheiro Antônio Joaquim, relator das contas, após analisar o processo, emitiu parecer prévio favorável à aprovação do balanço. Isso porque a equipe técnica do Tribunal de Contas verificou que o gestor aplicou corretamente os recursos públicos, especialmente nas áreas de saúde e educação. Foram investidos 34,5% dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, acima dos 25% exigidos pela Constituição Federal. Já em ações e serviços públicos de saúde, o valor empregado chegou a 15,63%, também respeitando o limite mínimo exigido por lei. Outro ponto favorável à aprovação das contas foi o repasse feito ao Poder Legislativo, total equivalente a 7,8% da receita arrecadada no exercício anterior, não ultrapassando o máximo permitido de 8%. Quanto às irregularidades apontadas no processo, o conselheiro relator destacou que foram de natureza técnica e formal. Pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do governo do Distrito de 2009, da Prefeitura aqui citada com seu gestor, e também tendo como corresponsáveis os contadores o senhor Cláudio Antônio Marcos Jesus e Adinal Felício Nandi, visto que foram cumpridos os dispositivos constitucionais relativos à aplicação anual em saúde e ensino, bem como os percentuais referentes à despesa com o pessoal. Quanto às improvidades que permaneceram, recomendo à Câmara que determine a atual administração do município que, sob pena de julgamentos severos, no próximo exercício, por esse plenário, realize urgentemente os procedimentos escritos nas razões constando do voto detalhado e concomitantemente aprimore a qualificação dos seus funcionários na área contábil e financeira, pois as falhas apontadas ocorreram, sobretudo, por deficiência no controle interno. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados nas sessões plenárias desta semana já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos de novo amanhã neste mesmo horário. Até lá!